Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu sou o evangelista Fábio Móvel do Ministério Petra. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso podcast, o Teucast, o podcast dos varão, dos obreiros do Ministério Petra. E é com muita alegria que mais uma vez estamos reunidos para tratar sobre assuntos importantes, assuntos muitas vezes polêmicos sobre a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E hoje não vai ser diferente, mas é mais um, né, Auxiliar Douglas, daqueles temas. Vai ser meio picante. É meio picante, pronto. Nesta noite está comigo aqui do meu lado direito o Auxiliar Douglas. Paz do Senhor, Douglas, tudo bem? A paz do Senhor, evangelista Fábio, a paz do Senhor, diácono Anderson, e a paz do Senhor a todos que vão nos assistir. Espero que gostem da nossa, como eu posso dizer? Nosso tema? Nosso tema, isso, fugiu a palavra agora, nosso tema escolhido. Bem fortificante e edificante para vocês. Amém. Meu lado esquerdo aqui, diácono Anderson, paz Anderson. A paz do Senhor, quero cumprimentar também o evangelista Fábio, Amém. o auxiliar Douglas, a todos que vão estar vendo esse vídeo. Espero que também ajude vocês a tirar umas dúvidas, Justamente. né? Porque é um tema polêmico, né? Sim. É um tema bom de falar, mas é polêmico, né? Bom. Mas vai ser bênção para nós. É bom. E é importante, é tema que acontece desde o início da igreja. Não é isso? Nesta noite, neste dia, noite, tarde, enfim, dependendo do horário que o amado irmão estiver assistindo, quero cumprimentar a todos aqueles que estão nos assistindo, como eu já disse, ao pastor da igreja, ao casal de pastor da igreja, pastor Everton, irmã Elaine, a cada membro do Ministério Petra. É um prazer cultuar e conviver com vocês, cada um de vocês que fazem parte desse ministério, dia após dia. Também a todos aqueles nossos irmãos em Cristo, de outras igrejas por aí, enfim, que nós vamos morar junto no céu. Já peço para você que compartilhe este vídeo, dê like, compartilhe e envie para pessoas, envie para pastores também, mesmo que ele não concorde com o tema, não tem problema, pode entrar em contato conosco aqui, nós vamos fazer um debate, inclusive convidar eles para sentar nessa mesa. Essa mesa não é nossa, né? São dos servos do Senhor Jesus Cristo, então todos serão muito bem-vindos. Enfim, nesta noite, o tema escolhido é finanças na igreja, transparência e ética bíblica. Olha só, finanças na igreja. Enfim, a finanças na igreja, ela começou agora, ou desde a época do Senhor Jesus Cristo, né, ali no início da igreja em Pentecostes, já falava sobre finanças. O que vem mudando sobre esse trato de finanças ao correr dos anos, da história da igreja, se o tempo contemporâneo, agora que nós estamos vivendo, isso ficou mais evidente, está entrando mais dinheiro, está saindo mais dinheiro, esse dinheiro está sendo bem gasto, está sendo produzido, melhor dizendo, está sendo usado para a própria igreja, para o auxílio dos irmãos, enfim, isso será debatido aqui. Nós vivemos épocas de igreja muito rica, melhor dizendo, né? Não é muita riqueza, eu ia dizer, né? Uma igreja com muita riqueza, com muito recurso, Anderson, mas infelizmente de líderes pobres de espírito, né? Podemos dizer assim. Então, convido você, venha conosco, participe. Olha só, eu já faço a primeira pergunta aqui para o auxiliar Douglas, e ele vai discorrer, e o Anderson também vai dar a opinião dele, e a gente vai trazer muito assuntos pessoais, né, exemplos que a gente ouve falar por aí, ou que a gente viveu e conviveu. Enfim, a Bíblia realmente fala sobre administração financeira na igreja? A Bíblia fala sobre isso, Douglas? Bom, a paz, né, de novo.
Bom, eu tenho dois pontos para falar. Eu posso falar que desde a época do Antigo Testamento nós temos esse exemplo. Olha! Nós temos exemplos dos filhos de Eli. Filhos de Eli. Eles, o Ofni e... me fugiu o nome do outro. Ofni e Finéias. Os filhos de... Isso está em 1 Samuel 2, capítulo 2, versículo 10. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Aqui nós entendemos que desde aquela época já havia má administração dentro do tabernáculo, do templo. Isso. Então eles pegavam para eles as ofertas e faziam mau uso. Hoje, no Novo Testamento, Jesus vai dizer também, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 10 e 11, Jesus falando, ele vai dizer: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Então a Escritura sempre nos mostra que a Bíblia vai nos encaminhar um caminho certo e explicar como agir com as finanças da igreja. Perfeito, auxiliar Douglas. É interessante a história dos dois filhos de Eli, né? Ofni e Finéias. Isso, justamente. Que naquela época eles já faziam mau uso dos recursos do templo. Sim. Não é isso? E auxiliar Anderson, quer ponderar alguma coisa? Quer acrescentar? Qual que é a tua visão? A Bíblia realmente fala sobre administração financeira na igreja? A Bíblia, ela sempre falou, né, a respeito do tema finanças, né? É que talvez a gente deixa meio desapercebido, são alguns versículos que ficam isolados, né? Mas a Bíblia o tempo todo ela vem trazendo dicas, né? Eu pego aqui no segundo, aqui prestação de contas, 2 Coríntios 8:20, o sustento ministerial, 1 Timóteo 5:17, vem falando da administração, não é carnal, espiritual, como é feita com temor. Então, o tempo todo a Bíblia vem conduzindo a igreja e dando dicas, né, como tem que agir. Só que aí vai passando o tempo, né, foi passando o tempo, e muitas das vezes as pessoas meio que cada um alguns deixou de seguir as dicas que a Bíblia deixou e começou ter a própria administração, né? Cada um fazendo do seu próprio jeito e esquecendo um pouco a Bíblia. Então isso meio que causou algumas controvérsias, alguns temas que ficou um tema até difícil muitas das vezes de falar. Tem muitos... Nosso ministério aqui é um ministério que é bem aberto, né, nessa parte bem claro, de finanças, né, transparente. Né? Isso também eu acho que vai chegar lá na frente, a gente vai ser meio que... vai ser complicado para a gente, porque não é o que muitos lugares pregam, né? Hoje então a gente está indo na contramão. Justamente, na contramão da maioria, né? Mas a Bíblia sempre vem trazendo dicas para a gente de administração, de organização o tempo todo. É interessante que o Diácono Anderson citou um texto aqui, que está lá em 2 Coríntios 8:20, 21, que Paulo diz assim: evitando que alguém nos acuse quanto a esta abundância coleta, pois zelamos pelo que é honesto. E olha que interessante o final desse versículo. Não só diante do Senhor, de Deus, mas também diante dos homens. Olha só, a gente tem que ser, a honestidade nossa como dirigente da igreja, a gente tem que ser de uma forma honesta e transparente para que ninguém nos acuse, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim: ah, não, mas Deus conhece o meu coração. Não é isso que o pessoal muito fala por aí? Ah, Deus conhece o meu coração, Ele sabe dos meus pensamentos. Mas Paulo está dizendo aqui também que é importante ser honesto para que não ser acusado diante dos homens. Não é isso? Imagina, gente, o negócio é sério. Imagina, Douglas, você ser um líder de uma igreja e ser acusado pelos seus membros
de desonestidade em relação à coleta. Isso é de uma vergonha absurda. Você falou de Paulo aí nesse capítulo, até eu ia citar ele mesmo, porque esse capítulo 8 de 2 Coríntios vai mostrar a transparência de Paulo, porque Paulo organizava coletas, ele era criterioso com isso, e mostrava transparência e representantes para evidenciar onde eram os recursos, como era gasto, o que era entrado nas igrejas primitivas. E hoje nós temos isso aqui. A gente sempre comenta, se alguém quiser saber, no livro Caixa, é só procurar a representante, que é a Cristiane. Isso. Ela vai estar mostrando o livro Caixa. Nós não escondemos, nós não temos um porquê esconder. Então nós temos um cuidado com a finança, porque eu acho assim, a nossa credibilidade cai se nós fizermos coisa errada. Justamente. Não cortando o auxiliar Douglas, 1 Coríntios 16, 1, o apóstolo Paulo ele vem, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Então, quer dizer, fala de organização, né? O apóstolo Paulo, ele vem trazendo até mesmo organização na hora das ofertas, né? Então, isso, hoje a gente ficou complicado um pouco, porque, lógico que a gente não vivemos pelas pessoas do mundo, mas essa desorganização sobre as finanças da igreja, lá fora tem refletido muito contra a igreja, né? É um dos temas que tem trazido muita controvérsia da parte finança da igreja, porque o povo lá fora, uns critica, porque o próprio membro que não se agrada da administração da igreja, ele comenta nos seus trabalhos, então isso reflete na igreja. Lógico que a gente não vivemos pelas pessoas do mundo, mas isso reflete na igreja, porque os próprios membros que não aceitam, eles comentam lá fora e isso cria aquelas conversas que hoje tem levado a igreja a ficar um tema polêmico, falar de finanças. Olha para você ver, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34 e 35, diz que as ofertas eram colocadas aos pés dos apóstolos. Isso evidencia a importância e a autoridade dos apóstolos, né? Os apóstolos ali, eles eram líderes dos ministérios, né, das igrejas. Então a gente vê que os líderes, eles têm que ser pessoas exemplares, né? Assim como Paulo foi citado aqui, né? Então, e eles vão ter uma cobrança e um acerto de conta, eu estou falando da liderança, em particular com Deus, né? Sim. Em relação a tudo isso. Por isso que a importância da honestidade e da transparência. Você sabe que o Anderson trouxe um assunto agora, eu lembrei que há pouco tempo atrás, os irmãos da igreja aqui sabem disso, a gente estava naquele processo da instalação do nosso ar aqui, né? E eu tinha feito orçamento com uma empresa de instalação, e ele passou para mim os produtos que deveria ser comprado, eu corri lá, comprei os produtos e tal, e de repente essa empresa desistiu do trabalho. E a gente teve que correr atrás de uma outra empresa, de uma outra cidade, para vir finalizar o trabalho, e eu fiquei preocupado porque parte do material que foi comprado foi perdido. Não é isso? Aumentou o gasto. Aumentou o gasto, tudo. E eu preocupado no meu trabalho. Eu lembro que no momento lá, a gente é proibido de usar o uso do celular no trabalho lá. Devido é perigoso, né? E eu lembro que eu corri lá, peguei o celular para tentar conversar com a empresa. E pensando no gasto que ia gerar para a empresa, para a igreja, melhor dizendo, e que aquilo poderia gerar um desconforto para os irmãos e até um comentário, não é isso? Sim. E eu lembro naquele momento que uma pessoa que estava próximo de mim, que não é crente, que no caso é católico, e eles usam muito isso para atacar nós que somos evangélicos. E ele viu a minha preocupação com aquilo e ele pegou e comentou falando alto para uma outra pessoa que estava próximo, e eu acabei não ouvindo. E ele disse assim, não sei para que está preocupado, é dinheiro de irmão, o pastor vive com dinheiro de irmão, não sei por que o Fábio está tanto preocupado assim. E eu não ouvi aquilo, depois uma outra pessoa que ouviu me contou, e eu não gostei daquilo. E naquilo eu não gostei, até o final do turno lá meu, aquilo foi me corroendo. E ele percebeu, ou algo incomodou ele, que no final do turno eu não precisei
falar para ele. Ele chegou até mim e ele comentou comigo: Fábio, eu fiz uma brincadeira desonesta com você e com a tua igreja. Me perdoa, me desculpa. Ele reconheceu. E aí eu falei assim, não, tá perdoado, lógico, a gente tem que fazer isso, tá perdoado, mas isso é um comentário perigoso, né? Porque as pessoas que estão do lado não conhecem, não vivem na obra, imaginam o quê? Justamente, o pessoal, a liderança daquela igreja pega o dinheiro. O Fábio não vai gastar dinheiro dos outros, não é isso? Como a frente tá... Justamente, então é a importância. Mas é porque escutam isso, talvez de membros de algumas igrejas, né? Isso. E isso a pessoa guarda no coração. Guarda no coração. Quando ela tem uma oportunidade, ela solta, porque acha que todos estão no mesmo barco. Eu ia falar justamente isso, porque há muitos casos de igrejas aí, a gente conhece igrejas para fora, igrejas grandes, né? Conhecidas aí no mundo, no Brasil inteiro aí, igrejas que o pastor é pego com desvio, cartão corporativo da igreja, gasto pessoal, construindo casa, comprando bens para ele. Então a gente sabe que há isso. E aí o que acontece? Por causa de muitas vezes reflete a todos. Né? Infelizmente, o fardo cai para todo mundo, né? Não é julgado só ele, mas é evangélico, então eles não sabem separar. Opa, mas quem errou foi fulano? Então tá, então vamos acertar com aquele fulano. Eles generalizam e aí todo mundo acaba passando. E fica uma coisa tão ruim, porque nós que cremos no Senhor, sabemos que temos igrejas prósperas também, né? Sim. Então essas igrejas prósperas acabam entrando nesse sentido desse rapaz que falou aí, isso, sem culpa nenhuma, porque não é porque a igreja também é próspera, porque tá fazendo coisa errada. Não, jamais. Então a pessoa generaliza isso, então pega aqueles que fazem coisa errada, e aí você vai pegar grandes igrejas também que a gente conhece que eu creio que não fazem e são prósperos, e isso aí abrange tudo isso. É uma coisa, é um comentário, mas muitas das vezes que parte de dentro das próprias igrejas. E entra aquele detalhe, né? É fácil julgar sem conhecer. Justamente. Vem aqui na igreja, conheça a gente, a nossa igreja, vocês vão ser bem-vindos. Vocês, como eu disse, tem a Cristiane, que ela cuida do livro Caixa, vai conversar com ela, vai ver de onde são direcionados os nossos gastos. Nós temos aqui 2 evangelistas e um pastor. Você vai ver que nenhum real cai no bolso deles. Justamente. Não tem nada no bolso deles. Por quê? Não precisam, trabalham. Nós temos os nossos trabalhos e a gente não depende disso. Salvo sim, se o pastor dependesse só da obra, mas não, aqui todo mundo trabalha, todo mundo faz por merecer, todo mundo dizima, oferta, não que seja obrigatório, mas oferta como pode, dizima como pode, mês que não dá, não tem problema, mas aí a administração é bem feita, é passada para todos os líderes da igreja, é mostrado, a igreja ela vamos paga... comprar o ar-condicionado, quem concorda, quem não concorda, vai subir tanto, nosso gasto já está em tanto, então é sempre bem informado para que nós não passemos paga contador, a igreja tem uma empresa, contrata uma empresa, paga contador. Talvez até os irmãos não sabem disso. Olha só, e como a igreja primitiva lidava com dinheiro? O que vocês acham? Como que a igreja primitiva, lá no início, ela lidava com esse recurso? Eu estou querendo dizer assim porque naquela época não tinha ar-condicionado, não tinha caixa de som, não tinha um teclado novo, uma bateria nova. O que eles faziam com esse recurso? Era usado para quê? Vocês podem citar para mim? Esse recurso era revertido totalmente para a igreja. Olha, isso era aí, para ajudar viúvas, assim como foi dito na palavra de Deus, era para ajudar viúvas e órfãos. Então era revertido de outra forma. Naquela época eu sei que havia alguns impostos, mas não era como o de hoje. Hoje a gente tem internet, tem ar-condicionado, tem energia, tem água, tem tudo que você precisa envolver a gasto. Naquela época, não que não existia, mas não existia energia elétrica. Luz de lamparina ou tochas, às vezes. A água não era tratada, não tinha saneamento básico, como hoje tem. Hoje nós precisamos pagar um tratamento básico. Então, assim, tudo mudou. Hoje nós temos internet, hoje tudo envolve internet. Você vai ligar um microfone aqui para falar, você tem que ter a internet para poder soltar ali. Então, a diferença, a igreja primitiva não tinha essa necessidade. Então, ela conseguia reverter mais fácil
para os órfãos. Não que a igreja contemporânea não tenha que fazer isso. Isso, por isso que eu fiz essa pergunta. A igreja contemporânea justamente. tem o dever de ajudar a quem precisa. Eu vou citar um exemplo aqui. Nós temos irmãos aqui na igreja que não trabalham, que estão procurando emprego, não conseguem nada. Cabe da igreja fazer uma cesta, se precisar pagar água, que pague. Eu já vi... Eu participei de igreja que, quando pagava a conta de água da pessoa, eu falava, nós pagamos a conta de água de fulano. É vergonhoso. Você não precisa falar. A igreja tem a obrigação de ir lá fazer e pronto, acabou. Agir com o coração, né? Justamente. Isso. É o dever da igreja. É a esmola que quando uma mão dá, a outra não fica sabendo, não é isso? Isso. É o que diz, né? Então, justamente, a igreja primitiva, né, ela tratava a coletividade e o cuidado pessoal, não era isso? A distribuição organizada, não é? Distribuía justamente para as pessoas ali que passavam necessidade. Mas olha só, e qual que é a diferença entre a igreja primitiva e a igreja contemporânea? A igreja primitiva e a igreja dos dias atuais. Olha só, eu vou citar alguns tópicos aqui e a gente vai discorrendo e debatendo entre eles. A igreja primitiva, ela tinha estrutura simples, né? Recursos limitados, né? Foco era missionário, não era isso? Sim. Formar pessoas, ganhar alma. Espírito Santo agindo. Espírito Santo agindo. E administração comunitária, não é isso? A igreja de hoje, Anderson, é a estrutura institucional. O negócio mudou, né? Grande, né? É alto volume financeiro, né? Custos fixos elevados. É o que eu falei. Né? O risco maior de profissionalização sem espiritualidade. O Douglas disse agora há pouco que o Espírito Santo agia naquela época. A igreja era tudo simples. Através do Espírito Santo, né? A igreja contemporânea, cortando o senhor, o evangelista, assim, eu entendo que hoje a igreja contemporânea, para ela poder abrir uma igreja, não estou falando essas igrejinhas que abram aí, amanhã já está em outro ponto, amanhã está em outro lugar, vai pulando de galho em galho. Eu digo assim, se você abrir uma igreja, como nossa igreja abriu, uma igreja que tem nome, né, para ser tudo dentro certinho, tem que abrir um CNPJ. Infelizmente, abrir um CNPJ, aí vem gastos, vem custos, nada é barato. Então, assim, muitas vezes a pessoa fala, mas a nossa igreja é pequena. O dinheiro que entra, a gente paga as contas e, graças a Deus, nós conseguimos pagar porque vem tudo certinho, né? Não ficamos devendo para ninguém, tudo que entra, a gente reverte, a gente paga. Então, eu creio que essa é a diferença muito grande. A igreja primitiva agia com o Espírito Santo e revertendo tudo que entrava a favor de quem precisava. A igreja contemporânea, por mais que muitas vezes como a nossa, que eu falo que é uma igreja pequena, que ainda está em formação, por mais que queira ajudar, ela tem os seus gastos, porque ela tem um CNPJ, então ela tem que cumprir todos os requisitos do CNPJ, que entra água, energia, todos os gastos financeiros. Então, muitas vezes, o gasto financeiro para cobrir a igreja acaba não sobrando para outra coisa. Então, assim, não é que nós não queremos ajudar a igreja... Não, é que às vezes o recurso e fugiu. É sugado, isso, né? Fugiu a palavra que estava na minha cabeça agora. Então, às vezes, é escasso. Escasso. E aí não dá para suprir uma coisa, mas nós temos que pagar aqui. Porque se a gente paga aqui, a gente mal é um pagador, já entra como devedor. Então... assim, Anderson, que o Douglas está falando. Que hoje, antigamente era mais simples, né? Hoje a gente tem essa grande estrutura com todo esse equipamento, que é benéfico, não é isso? Nós estamos usando agora esses equipamentos aqui justamente para fazer live, né? E tudo gera um custo. É caro, não é isso? A câmera é um absurdo. Microfone de boa qualidade, um computador bom para... Tem uma internet boa. A gente tem 2 computadores ali para fazer uma live. 2 computadores trabalhando junto, simultaneamente. Então, tudo gera um custo exagerado, não é isso? Por isso que a igreja hoje ela precisa de ter bons recursos. Mas, infelizmente, ainda vivemos em épocas de igrejas que não desenvolveram, não cresceram e não saíram da mesmice, talvez a palavra é essa, né? Não desenvolveram estruturalmente, porque ainda há líderes que
trabalham com a cabeça um pouco fechada, pegam um recurso para seu benefício próprio, né? Querem viver da obra, onde uma igreja que não tem condição de que o líder vive da obra. E isso não estou falando que é errado, que é bíblico, não é isso? Sim. É bíblico, imagina. Mas eu acho que o líder da igreja ele precisa analisar a situação, e se ele ver que a igreja que ele está, o recurso é escasso, onde muitas vezes ele não consegue tirar o recurso para melhorar uma cadeira, um assento, mas ele tira aquele recurso para ele viver da obra. Sendo que talvez ele poderia Está revertendo para dentro da igreja. Dentro da igreja e procurar um trabalho e para sustentar. Sim. Não é isso? A gente, eu não gosto de ficar falando muito, mas eu trabalhei de tesoureiro e igreja, e pior coisa que tem é igreja como que chama? Com sede. Porque vamos supor que essa igreja é entre R$3.000, uma igreja pequena entre R$3.000. Vou dar um exemplo aqui só para que os irmãos fugindo um pouco do foco para que entenda. R$3.000, 50% vai para a sede, 1.500. Desses R$3.000, você tem que tirar um pastor que viva da obra, tá? Eu estou pondo um pastor que viva da obra. Você põe 30% para ele. Desses 30% de R$3.000 vai dar 900? Não, R$900 mais ou menos, né? R$900 para o pastor. Não, acho que é isso mesmo. E aí o restante vai ser para a igreja pagar a conta. Não vai bater. Eu acho que é um pouquinho mais, viu, Fábio? Eu acho que nós estamos... Não, dá mais. Vai dar um pouquinho, vai dar R$1.200, eu acho, R$1.500 quase. E aí vai sobrar para a igreja quase isso. E aí você põe água, luz, tudo, a igreja não vai ter nem para pagar. E aí vai começar aquele negócio de ficar pedindo, para a igreja continuar pagando. Isso então, acaba cansando os membros, isso, né? Justamente. Então, assim, é tudo um ponto de vista. Eu penso que igreja com sede é um problema. Mas eu dou o dízimo, e eu pensava assim também, depois que eu dou o dízimo, o que fizer já não é mais problema meu. Não, então, você tem parte também. E a igreja primitiva, acho que nessa parte era melhor, né? Então, porque eu até marquei aqui, ó, a igreja primitiva ela tinha 3 pilares, eu marquei aqui. Generosidade, voluntariedade, até Atos dos Apóstolos aqui, depois a gente pode ler Atos dos Apóstolos 2, 44, 45. Isso. Aí vem falando de organização também depois, em Atos 6, os escolhidos diáconos administravam os recursos. Isso. Aí depois vem lá embaixo o outro pilar, transparência. O apóstolo Paulo sempre enviava pessoas para transportar ofertas, ou seja, espiritualidade, uma organização, prestação de contas. Então a igreja primitiva, ela sofria menos nos comentários para fora, né? Mas eu acho que a gente poderia ter fixado isso e trazer hoje para a igreja contemporânea, né? Porque hoje a igreja contemporânea, cada um segue as suas próprias administrações. Sabemos dos recursos, sabemos dos gastos, mas também sabemos que hoje, com muita dificuldade que hoje o mundo vive, até mesmo, não é só o Brasil, mas todo mundo vive uma dificuldade financeira, mas as igrejas hoje são prósperas. Sim, né? sim. Em um bom sentido. Aqui, a nossa aqui tem empatado, né? Graças a Deus, Deus tem sustentado. Isso, não tem, Glória nós a Deus. não temos grandes valores de dízimos, ofertas, mas tudo que tem entrado tem suprido. Graças a Deus. Graças a Deus tem suprido. E bem suprido, né? Porque o que a gente tem já foi citado aqui, de instrumento, de parte estrutura, de live, câmeras, trabalho de som, ar-condicionado. Então a gente poderia ter segurado um pouco mais. Acho que se perderam um pouco nisso, né? A igreja hoje, ela meio que esqueceu algumas coisas e cada um está seguindo as suas próprias regras. Isso tem sido uma coisa resumão aí no que nós falamos, nós podemos dizer que a igreja primitiva tinha menos estrutura e mais dependência do Espírito Santo. Eu penso assim. E a igreja contemporânea tem mais estrutura e ela tem que lutar para que não perca essa essência do Espírito Santo. Porque acaba dando um contratempo. O apóstolo Paulo nunca citou que ele foi numa igreja com ar-condicionado. né? Então, assim, a igreja primitiva não tinha muita luxúria. Luxo, vamos pôr luxo. Mas eles tinham uma coisa que hoje muita igreja contemporânea tem luxo, mas não tem. É o Espírito Santo agindo dentro da igreja. Existe hoje em dia muitas igrejas grandes, estruturadas, né, com
muitos recursos que entram, porém frias, Vamos dizer assim, muita igreja cheia, só que vazia. vazias. É porque, por causa da finança, a igreja ela perdeu um pouco o papel, esqueceu, né? A igreja não é o templo, eles estão apostando muito no templo, tanto que tem algugas igrejas aí que construíram templos, né? Isso. Qual igreja que era Cheios de mesmo, que era ouro. assim? Porque aí estão meio que desvirtuando. A igreja não é o templo, a igreja são pessoas, né? Isso. Então eles investiram no templo, No templo. e esqueceram da igreja, né? Que a igreja são as pessoas. Justamente, E isso perfeito, isso tem feito que as pessoas que não são cristãos, eles veem isso, né, com um olho até ruim. Muitas das vezes a gente faz o primeiro convite, que eu acho que os irmãos aqui também têm experiência disso. Quando você convida alguém para vir para sua igreja, a primeira, mas o seu pastor ele pega o dinheiro da igreja? Né? Quem já não escutou isso, né? Meu Deus. Vocês podem explanar mais sobre esse assunto aí. Meu Deus. Nós podemos usar essa questão que eu falei de cheios e ricos, essas coisas, se a gente pegar a igreja de Laodiceia, que é citada em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 e 17. Justamente. Dizes, rico sou, estou enriquecendo Nada tem falta, e de nada tenho falta. porém, E não sabes que és miserável, pobre, cego e nu. Por quê? é isso mesmo. Não tem o principal dentro da igreja. O agir é. de Deus, o Espírito Santo ali Tem- dentro. Templos grandiosos, luxuosos. luxuosos, não é isso? E vazios, infelizmente. E isso aí, ó, repetindo a história, né? Como diz o pastor, sepulcros caiados. Caiados. Justamente. E agora eu faço uma pergunta para vocês. Os dízimos e ofertas ainda são válidos no Novo Testamento, nos dias de hoje? Ainda pode pedir o dízimo? Pode? São válidos? Isso é coisa só do Antigo Testamento? O que vocês acham? Bom, eu vou falar, eu tomo freio, depois o Anderson vai comentar, mas você tá meio quietão hoje, Aí, viu? aí, Eu tô achando que ele tá só... aí, Anderson. Tô de olho no você, viu, Anderson? É um assunto polêmico, né? Tá vendo? Deixa Quer eu- se comprometer. Como né? eu trabalhava lá no mercado, deixa tudo nas costas do Doug. O Doug tem costa larga. Pronto aí, ó. É. Ó, eu penso assim, no passado existia dízimos e ofertas, mas era que nem eu falava, tudo revertido, né? Tinha, o dízimo é um princípio antigo, antes da lei com Abraão, existia. No Novo Testamento o foco não é percentual, mas coração. Eu creio que segunda epístola ao Coríntios 9:7 vai dizer, Deus ama quem dá com amor. Alegria. Com alegria, né, no caso. Então o princípio da contribuição continua o mesmo, só que com agravantes diferentes, né? Antigamente eles davam Sem obrigação. sem hoje em dia. obrigação, eles estavam em outras formas, era com alimentos, Isso. entendeu? Hoje nós não temos, hoje nós precisamos do dinheiro, como eu volto de novo. A igreja, infelizmente, abriu o CNPJ. A partir que abriu o CNPJ, ela tem que pagar suas Sim, contas. é gasto. Então, às vezes fala, chegou a hora da oferta, do dízimo, as pessoas já fecham a cara porque ela vem pedir dinheiro. Mas entende-se que para você poder entrar um culto, você assistir um culto, não vai dinheiro para o pastor. Para você vir aqui pegar uma iluminação, você tem que pagar por essa iluminação. Justamente. Para você vir aqui, eu vou usar o banheiro, vou beber uma água. Você está pagando, infelizmente, o gasto que vai ter da água. Então, Assim, é válido até hoje. Eu creio que... tanto que é válido até mesmo os pastores que vivem da obra, né? Sim. Porque mesmo os que vivem até as contas também são as mesmas, né? Então, hoje, igual eu falo, sempre... muitas das vezes o próprio membro da igreja, ele atrapalha muito nessa parte dos dízimos, né? Porque é uma coisa que é voluntário. Hoje, né, a gente sabemos que hoje a igreja, principalmente nosso ministério aqui, é um dizimar voluntário, né? Então, se é voluntário, eu penso que o próprio membro, se ele não está se sentindo bem, voluntário de dizimar, Perfeito. para não fazer comentários que atrapalham a igreja, até mesmo Vai igrejas fermentar outro, porque né? a gente temos comentários de igrejas que não administram bem, mas a gente não tem provas nenhuma do que eles fazem.
Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então a pessoa, ela tinha que hoje, os próprios membros hoje, eles tinham que se policiar, né, muitas das vezes, porque isso atrapalha muito saber que uma igreja grande, mas as contas também são grandes, né? Uma igreja, a nossa aqui, a nossa ministério, é um ministério pequeno, mas todo o recurso é voltado praticamente 100%. O pastor tem colocado no coração da gente conquistar um terreno. Mas isso é com o tempo, né? Não é uma coisa que de hoje para amanhã acontece. Mas muitas das vezes esse problema dos dízimos, das ofertas, são trabalhados, eu pego muito nisso, que são trabalhados dentro da igreja. Os próprios membros, muitas das vezes, essas conversas atrapalham. Sim. E as pessoas que chegam, elas ficam perdidas, né? Porque eu vou para uma igreja, é obrigatório. Tem igrejas que, se você não dizimar, ofertar, você está lá no Velho Testamento. Tem igrejas, né? Isso. E tem igrejas, igual no nosso ministério aqui, está no Novo Testamento, voluntário. Voluntário. Cada um contribua conforme o desejo do seu coração, com alegria, com amor, né? E por isso que, desculpa, por isso que muitas vezes eu subo ali quando vai dar uma palavra para oferta, eu sempre falo, gente, é o momento mais alegre do culto, porque nós acabamos de ler, dá com alegria. Com alegria. Se você não tá, como o Anderson disse, não faça, mas seja alegre. Aí você vai falar da oferta, a pessoa amarra a cara, fecha a cara, parece que é um velório. Não, gente, é alegria, é por causa desse salário que está entrando aqui, desse dinheiro que está sendo investido aqui, você vai ter uma poltrona boa, um ar-condicionado, um lugar melhor. O auxiliar Douglas, ele conviveu numa igreja onde tinha que... não sei se foi com você, ou estou confundindo, que os obreiros tinham carnezinho para pagar. Sim, a gente tinha... nós tínhamos um carnê e eu vou pôr assim, todos que estavam à frente da obra, os presbíteros, que eram cooperadores, tinham que tinham que dizimar. Aqueles que não dizimavam, o pastor chamava. Eu falo porque eu era tesoureiro, eu estava ali dentro, eu entrava junto. Você participava disso, né? Da reunião. Eu falo para vocês que eu não concordo muito, tá? Porque a gente tem que ver situações e situações. E aí a pessoa está lá dentro. E aí ele fala, se não continuar, você não sobe no púlpito até começar a dizimar de novo e ofertar, né? Não vai ficar nem para ajudar na porta, nada. A pessoa ficava ali sentada no banco. Tinha cargo, eu digo assim, né? Cargo que eu digo porque presbítero, diácono, cooperador, a pessoa não poderia fazer a função dela ali. Ele só podia atuar se ele tivesse... Então, exatamente. Ele pagava... todos os que tinha os cargos na igreja, ele era obrigatório, ele tá dizimando a oferta. Aí eu fico pensando assim, mas muitas vezes a pessoa está ali, só que ela está passando uma prova, uma dificuldade... E por isso que a gente aqui não exige de ninguém. O pastor nem quer saber quem dizima, quem não dizima. O pastor não quer. É por isso que nossos envelopes, para quem vai dizimar, é envelope branco. Branco, não tem nome. Você não tem põe, nada. Porque amanhã, vou usar o senhor, o diácono Anderson, não. Mas amanhã, vamos supor, o diácono Anderson dizimou 2 meses. Amanhã ele não pode, o mês que vem ele não pode dizimar. Aí eu vou pegar quem mexe com a tesouraria, ela olha e fala, diácono Anderson não dizimou esse mês. Aí o outro mês, não dizimou de novo. No outro mês, pastor, fulano. Não tem isso. Se você pode, faz. Primeiro honre a sua casa, porque um crente mal falado, com dívida, acaba com a igreja também. Né? A gente sabe que reverte tudo. O fulano lá daquela igreja lá. Lá no texto em Timóteo, quando Paulo está escrevendo sobre pastores, ele fala isso, né? Que primeiro o homem tem que cuidar bem da sua própria casa, para aí depois cuidar da casa de Deus. Não é isso? Imagina, o que adianta? Eu acho assim, o dízimo no Antigo Testamento era obrigatório você tirar a primeira parte, a primícia, né, que era, a gente pode dizer, porque era diferente, você está fazendo uma colheita, você está arrancando a melhor parte para dar para Deus. Hoje nós temos contas, que nem eu acabei de falar, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Você tem sua casa, você tem seu filho, aí vamos supor, Deus o livre, seu filho ficou doente, você tem que primeiro cuidar do seu filho. Aí o dinheiro que você tinha, você gastou, aí você não tem como dizimar. Aí você vai tirar o dinheiro da compra para poder dizimar e vai passar fome. Vai deixar de pôr um prato de comida para o seu filho. Então, assim, eu acho que as pessoas, infelizmente, precisam rever
as situações Mas de cada um. eu quero abrir até mais, eu quero abrir um leque também para um lado de experiências também. Certo. Porque a gente falar do ser voluntário, mas também sabemos que o cristão ele não tá, ele tem os mesmos defeitos, né? A gente vira cristão, mas a gente a gente temos umas falhas, que muitas das vezes a pessoa é um mau administrador das coisas que o Senhor tem confiado. Então eu, com experiência minha, também eu não acho errado, não questão de exigência, mas eu também não acho errado a pessoa voluntariamente ela se propor um valor e ela tentar honrar isso como valor, porque eu falo com experiência própria minha, que isso fez muitas bênçãos na minha vida, porque muitas das vezes a gente fica no voluntário, que eu acho que isso é maravilhoso, essa parte aqui. Uma das coisas, quando eu vim aqui, primeira vez que eu vim no ministério, que eu não fazia parte ainda, eu vi o momento da oferta, falei, voluntário, com amor, com alegria. Falei, nossa, que legal, né? Que diferente, né? Mas só que também você pega uma outra parte, eu tive muitas experiências de mim mesmo, não foi porque ninguém me obrigava, porque eu aprendi de uma forma diferente a parte do dízimo. Mas eu em muito tempo eu mantive tirar a primeira parte, mas de mim, voluntário, entendeu? Sim, ao do coração. Porque senão a pessoa também acha que, tipo assim, tanto faz. Porque as coisas do Senhor não é tanto faz, todo mês tem as contas. Todos os meses nós temos a igreja tem as despesas. Então, se a gente a gente tem que colocar para os nossos membros, para quem está o voluntarismo, ser voluntário de você também ser fiel num valor. Coloca um valor ali, seja fiel no pouco, para que Deus vai te colocar no muito. E aquilo ali vai ser bênção na sua vida. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, porque o dízimo, se você está dizimando, se você está conseguindo honrar, dificilmente eu todo o tempo que eu virei dizimista, foi uma das coisas que eu aprendi muito cedo. Nunca Deus deixou faltar. Glória a Deus. Eu entendi o que o Anderson quer dizer, não sei se o Fábio entendeu também, mas eu entendi que há igrejas que não aceitam o voto. Seria mais ou menos, eu vou fazer um voto. Muita igreja não aceita. Dízimo, não tem que fazer voto. Eu sempre, muitas vezes, eu sempre dizimei, desde quando eu comecei na igreja, eu dizimo. Mas teve épocas que aperta, aí você fala, Deus, eu não vou poder dizimar o que eu ganho. Se eu ganho 5 mil, eu não posso dizimar 500, porque eu tenho um gasto, se vai sair. Mas, Deus, eu faço um voto que todo mês, R$150 eu vou poder dar. E era esses R$150 que eu dou. Se eu ganho 3.300 seria o dízimo, eu não posso dar os 300. Senhor, eu faço um voto, R$70 eu posso dar. Eu digo porque eu construí uma casa e foi do zero, não foi financiado. E aí eu não tinha condições. Eu queria dizimar, mas eu também não podia deixar faltar com a conta. Eu fiz um voto, fiquei 1 ano e meio com um voto, até que eu pude dizimar. Então, assim, é justamente o que o Anderson falou. E Deus te abençoou com a casa. Voluntariamente. Tá, você faz do coração. Você sabe que você pode e você sabe que você não pode. Mas você opta em fazer um voto sincero para Deus. E havia mês que eu colocava mais, que sobrava um pouquinho mais, então você dá uma encaixadinha. E nunca faltou e construiu a casa. É por isso que tem que dar exemplos disso, porque tem muito cristão com o coração duro nessa parte aí. A pessoa vem, ela recebe a bênção, recebe a porta se abre para ela. E tem esse momento mesmo. Eu também já passei por isso que o Douglas falou, de construção. Muito difícil, não é fácil. Sim. Mas aí quando tudo acontece, a pessoa também ela continua... E não parar depois, né? Porque às vezes a pessoa espera, recebeu a bênção, acabou. Se conseguiu, passou aquele momento, então eu falei assim, por um momento também eu vou ajudar mais, eu vou contribuir mais. Com alegria. Lógico que nada de... Mas com alegria, porque é bom a gente ver a igreja crescendo também, né? Justamente. É bom ver abençoando a igreja. Muitas vezes que nem o ar-condicionado nosso aqui foi conquistado assim, voluntário. Foi, voluntário. Então nada atrapalharia a pessoa fazer a parte de 5 pessoas ou fazer a dele mesmo. Então isso é legal quando você também você está sendo abençoado, passou aquele momento difícil e você também abençoar. Lógico. Você abençoar. Senão a pessoa também fica nessa parte aí que é só aquilo ali. E aí quando
você precisa, você pede. Aí Isso. quando você tem, você se Você retrai. segura. Então é legal você ser um voluntário, mas com uma visão ampla desse sentido. Hoje em dia, para evitar um pouco desses escândalos financeiros, né, a gente recorre a algumas situações, né? Como um conselho financeiro, né, um conselho. O que a gente citou. Isso, um plural. Uma prestação de contas públicas, não é isso? Além da gente ter nosso livro caixa, como o Douglas diz aí, com a nossa irmã Cristiane, que é responsável por isso, para os membros da igreja, você que muitas vezes não faz parte da igreja, os gastos da igreja são prestados conta no grupo particular do WhatsApp, não é isso, Douglas? É isso, né? Sim. Ali a irmã presta conta quanto que foi arrecadado, quanto que foi gasto, tudo. Uma separação de quem arrecada e quem administra, não é isso? Para não ter esse perigo não que não seja correto, não tem nada a ver, imagina, o pastor da igreja tem todo o direito de saber, né? Isso, justamente, mas é um perigo, né? É um perigo isso. Auditoria quando possível, não é isso? Como eu disse agora há pouco aqui, a gente tem um CNPJ, a gente tem que pagar uma empresa, um contador, não é isso? Consultoria, né? E uma vida pessoal coerente com o evangelho, né? A liderança tem que estar coerente com o evangelho, andando do lado a lado, tomar cuidado com a administração de recursos, porque gera escândalo. A gente vê muitos líderes, a gente escuta muita história por aí, né, de liderança pelo Brasil afora, de igrejas grandes, de grandes ministérios, que infelizmente líderes caíram em escândalo, não é isso? Por causa de dinheiro. A gente pode dar um exemplo aqui daquela pastora lá do Rio, que infelizmente a igreja dela estava arrecadando tanto dinheiro, eu vi entrevista dela mesma, que ela se envolveu num jogo de riqueza e poder tão grande que ela e o marido já não viviam a vida mais como casal em Cristo, ao ponto que eles foram para outro lado, cometendo outros erros. Acho que vocês já sabem com quem que eu estou falando, ao ponto dela tirar a vida do próprio marido, né, num escândalo com filhos adotivos e com tudo, né? E a igreja fechou, né? Porque você não ouve, mas acabou a igreja, né? Se não me engano, acho que a igreja fechou, né? Porque ela acabou com a igreja. Então, sim, era situação de 5 milhões por mês de arrecadação. Então, mas aí é um caso foi o ápice. Tomou conta da cabeça. O ápice. Por isso que é um perigo. Como que é? O dinheiro é a raiz de todos os males. Não, mas aí já não tinha nada. O amor ao dinheiro. Mas aí já não tinha nada público, já não tinha auditoria. Não, ali acho que já estava. Não tinha nada, organização. Então, o dinheiro era ela que cuidava, vamos dizer, o marido dela cuidava, o dinheiro entrava, saía, ela sabia tudo. Então ali é diferente, entendeu? Agora aqui não, aqui vou só cortando o senhor. Restaurantes caros, com pratos status. Aqui, que nem eu comentei já no começo, aqui nós temos um grupo da diretoria, vai comprar o ar-condicionado. Primeiro foi citado com o grupo da diretoria para ver se todos... Discutido no grupo, né? Foi feita uma reunião com 6, mais as esposas, vai dar certo, o que vocês acham, compensa, tal, vamos, beleza. Passou para a igreja. Isso. Igreja, o que vocês aceitam? Ter uma ajuda? Sim, assado. Abraçam a causa? Abraçou? Confirmou? Beleza? Vamos comprar. Nós queremos trocar a cadeira em nome de Jesus, nós vamos trocar. Vai ser feito a mesma coisa. Dinheiro está sobrando? Não. Mas dá para comprar? Dá. Vocês aceitam? Será que dá para dar uma enxugadinha? Dá. Vamos passar para a igreja. Igreja, vocês aceitam? Vamos? Vamos. Então abraça a causa? Abraça. Vamos fazer? Vamos. Aí faz. Isso aí. Nada por conta. O pastor chega aqui e fala, não, nós vamos fazer. Não tem nem dinheiro. Ele não quer saber. Vamos fazer. Vai lá e compra. Daqui a pouco a igreja está devendo.
Isso. Aí já começa a fama de mal pagador, aí É. começa a venda de coxinha, Meu Deus. venda de pastel, frango. E isso, nós da liderança, isso arrepia. Eu passava a corda no pescoço. Arrepia, Não dá. porque Totalmente quando ao contrário, né, dos Não, pensamentos. não, né? quando a gente se reuniu, os 3 fundadores, quando a gente se reuniu para montar a igreja, isso era um dos pilares. Não vender nada Para para arrecadar dinheiro da igreja. Nada. Eu não faz muito tempo que eu estou aqui no ministério, né? Mas uma das coisas que até o pastor ele é bem enfático nessa parte, né? Ele não aceita nada, né? Não. A gente foi para Marília, né? Quando ele estava vindo e ainda até a igreja mesmo queria dar uma força, né? E ele não aceitou, né? Não aceitava. Ele falou que não. É até legal dessa parte, porque quando você começa a ir aceitando, tem pessoas que têm maturidade, mas tem outras que não. Até mesmo foi citado dessa pastora aí, porque chega num valor tão grande que isso meio que é mérito deles. Eles começam a entender que todo dinheiro que está entrando é o mérito deles, né? E é onde a pessoa se perde. E sabemos que, tipo, igual no nosso ministério aqui, o evangelista Fábio, o evangelista Gilmar, o pastor Everton, sabemos que essas pessoas que estão ali à frente mesmo do trabalho, muitas das vezes vocês tiram dinheiro do bolso, fora das ofertas. Isso não é citado. Não. Então, muitas das vezes eu mesmo sou uma pessoa de coração aberto nessa parte aí de ser, de ajudar mesmo, porque, que nem o pastor, combustível, no meu pensamento poderia ser, não teria problema nenhum, é um combustível, um pastor vir para a igreja, no caso de quem está à frente do trabalho, Isso. porque eu sei também que muitas das vezes, eu tenho exemplo do Fábio que está aqui, não é só porque ele está aqui na minha frente, o Gilmar também, o evangelista Gilmar, de muitas coisas, parte eletrônica aqui, eles compram voluntário. Até vem Fora da casa mesmo, deles fora mesmo. mesmo do que eles dizimam a oferta. É. Então, isso também gera um gasto também. Gera. E muitas das vezes, tipo assim, eu no meu pensamento, a igreja poderia ter uma flexibilidade de ajudar, mas aqui vocês não têm nem aceitado isso. Não, de jeito nenhum. Mas aí tem lugares que quando começam a fazer isso, a pessoa se perde. Na verdade, Então, arruma tem briga todo- com a gente se vir com esse pensamento. com esse pensamento. O pastor morava, né? O que o Anderson está querendo dizer, que talvez quem está aí não saiba, o pastor ele veio de Santa Catarina para cá, Sim. ele foi morar em Marília e ele vinha todo domingo para cá. Então ele vinha com o gasto dele, ele não pegava R$1 da igreja. Combustível, pedágio de ida, combustível, pedágio de volta. E ele não pegava R$1 da igreja. E isso saía do bolso dele, ele trabalhava de Uber, pagava a faculdade, ele e a sua esposa, com o dinheiro dele. E não é à toa que ele veio para Paraguaçu agora, está aqui com a gente, ele está trabalhando e ele não pega R$1 da igreja. E então, para por isso que não ficar, tipo, só em falácias, isso é comprovado, né? Sim. Por isso que a gente tem o livro Caixa, e quem chegar aqui no nosso ministério, que for membro daqui, tem acesso a isso. Porque às vezes fala assim, falar é fácil. Será que estão fazendo mesmo? Mas nós aqui não- a gente temos... Nós não estamos nos gloriando, né? Sim, Nós estamos mostrando que nós tentamos ser o mais aberto possível, porque aqui nós não queremos membros, nós não queremos membros, nós queremos discípulos, nós não queremos pessoas, número. Nós queremos pessoas que entendam do Evangelho de Cristo. E aí, para isso, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Sim, justamente. Quando a igreja pega o caminho, justamente o que o Anderson falou, pega um dinheirinho aqui, investe ali, vai vindo, daqui a pouco a igreja começa a pegar um caminho diferente. Daí o caminho que era da palavra, do ensino e prezando a clareza já começa a ficar escuro. Já não é mais nesse caminho, já começa a vir a soberba, o amor ao dinheiro, que é o problema. A igreja começa a pensar em outras coisas e já perde a palavra. Foi o que nós começamos desde o começo, perde o Espírito Santo. Eu já tive ver comentários de pessoas, de pastores, que o dinheiro era tão alto que aí começaram a investir em bolsa de valores. É o que eu tô falando. E de repente perdia tudo. É isso. Chegou vira um comércio, né, vira uma vira loucura. Um comércio, O vira ápice, como nós temos em outros aqui, é você ver dinheiro que dinheiro do irmãozinho, que às vezes é aquele, não é desfazer, mas é aquele pobrezinho que tira, que nem nós falamos, tira o seu dízimo ali, que ele é fiel no dízimo mesmo, ele traz o dízimo dele, aí o dinheiro vai para a igreja, a igreja pega e reverte para político, para não sei o quê. Deus. Sabe, sim, eu tô dando um exemplo, Sim. assim, porque eu já vi. Às vezes a igreja não está conseguindo pagar a conta.
e Mas investe tem em que político, investir em né? político. Às vezes a igreja tem um, Porque- tem um avião gigante, um avião, Justamente. tem o luxo todo, e a ovelha ali que dizima a oferta, tem um parente lá no Nordeste que vai 20 anos que Não vem, não vai ver. ninguém Não ajuda, né? abre aquela, não, vamos fazer, E por que não que tem, investe muitas se vezes fecha, né? na política? Porque coloca uma pessoa, vou usar o Anderson aqui, Anderson do Petra, para divulgar em nome da igreja, para atrair, não para divulgar, Agrega o nome do ministério ao nome dele Sim. para fazer a campanha. para encabear ele, sim, vamos supor, para alavancar ele com a Petra. Já com segundas Segundo intenções. intenção, porque aí eu vou na igreja do diácono Anderson Petra. Isso. Por quê? Aí vai trazer mais membros, vai gerar mais dinheiro, vai reverter e assim vira aquela bolinha de neve. E, Douglas, perfeito essa posição que você pontuou. E outra coisa também, quando acontece isso, muitas vezes de ser eleito, aí a igreja, digamos assim, que vai usufruir do cargo, Justamente. não é isso? É tirar um imposto ali, é conseguir um terreno aqui, Justamente. uma ajuda de custo com um prefeito para a construção disso. E é isso É aí, isso? Fábio, é isso aí. Ou seja, tudo em segundas intenções. Por isso que eu sou relutante, as pessoas que vivem do meu lado sabem disso, que eu arrumo briga quando envolve política e igreja. Eu sou... Eu acho que o pior de tudo, não cortando o auxiliar, o pior de tudo, se essa pessoa ainda que vai para a política, ela é um bom exemplo, Sim. segue, a vida sim, segue. Isso. E ainda, só que quando muitas das vezes a pessoa vai para a política e parte para um lado, Meu Deus. hoje que Do no escândalo, Brasil, justamente, no que nós Brasil estamos hoje falando. já virou meio que notório isso aí para todo mundo ver, a pessoa parte para um lado de corrupção, aí volta tudo lá dentro da igreja. Aí a igreja, aí também é o Anderson do Petra, Com certeza. ao contrário justamente também. o que nós citamos na primeira questão nossa, É. né, como é que foi a pergunta? Da administração Isso, financeira e tudo, o que vai refletir, né? Aí vai refletir justamente para a igreja, Justamente. né? E é o que a igreja tem sofrido hoje, esses maus exemplos que tem, quando a gente até citou aqui já, você vai convidar o seu vizinho lá, que você sabe que é um cara difícil, aí a primeira coisa que ele vai falar é de dinheiro, é de finanças, né? Por causa desses mesmos exemplos. Pois é, a gente ouve falar, né, por aí, de casos de pastores que pegavam o recurso da igreja, compravam imóveis e colocavam no nome particular dele, e depois esse imóvel particular que ele colocou no nome dele com o recurso da igreja, ele alugava para a própria igreja. Que isso, gente? E aí a igreja do Senhor Jesus Cristo vai sendo, podemos dizer assim, queimada entre aqueles que não... E os pobrezinhos que estão sentados ouvindo a palavra, que não sabem, que estão dizimando e ofertando, e o dízimo e a oferta caem no bolso do pastor, porque a igreja vai ter que pagar o aluguel. Meu Deus. Mas muitos a vida segue, né? Continua seguindo, porque tem pessoas que são membros que dizimam oferta, essas pessoas não estão um pouco preocupadas com isso. A pessoa tem tanta maturidade que ela está um pouco preocupada para onde que vai o dinheiro, o que faz. Mas essas pessoas vai chegar uma hora que elas vão ser cobradas, né? Com Por isso certeza, que entrou Anderson. aquele detalhe que eu falei, Anderson, que antigamente eu dizimava e ofertava e falava assim, a partir do momento que saiu do meu bolso, A minha caiu parte na- eu fiz. caiu não é na isso? salva, minha parte eu fiz. eu fiz, eu tô com crédito com Deus. Mas não Mas- é bem assim. Mas aí eu pensei, mas se eu sei que o pastor, não tô generalizando Tem que aqui com ajudar a ninguém, administrar. se eu sei que o pastor está fazendo dinheiro errado e eu tô mesmo assim ofertando e dizimando, eu tô sendo coerente, eu tô sabendo que eu tô participando, lógico, tô tem sendo cúmplice, né? Pode ser a Isso. palavra cúmplice. Se eu sei que a igreja, no geral, tá fazendo coisa errada e o dinheiro tá entrando e tá aí, eu tô sendo cúmplice. Porque é meu dinheiro que eu coloquei ali. Então, tem algo de errado. Então, mas aí eu entendi o que o auxiliar disse, mas só que aí tem aquelas pessoas que são humildes da igreja, tem toda a cúpula que tem cargos, muitas das vezes elas sabem disso, elas são cúmplices. Ah, sim. E aí tem aqueles irmãos que
da igreja, a parte da igreja, eu tenho as senhoras, são as pessoas que não se importam com isso. Não é que elas não se importam, para elas têm uma tal confiança que para elas estão tudo certo. Então, tipo, elas não são coerentes. Não é que elas são coerentes, elas simplesmente fazem a parte delas, elas não sabem nada disso. Elas têm uma total confiança da igreja que elas tá estão. Sendo investido certo. Aí né? tem as pessoas que são igual nós aqui, temos nossos cargos aqui na igreja. Se isso acontecer aqui, nós estamos sendo coerentes. Agora, essas pessoas que são voluntárias, essas pessoas que são, muitas das vezes, falam humilde no bom sentido, né? Isso. Essas pessoas não sabem, então elas dizimam com amor, com alegria, e elas não sabem disso, então elas não são também coerentes a isso. Né? Não, o que eu quis dizer, o exemplo, eu entendi, é justamente os que sabem. Isso, sim. Porque há membros dentro do corpo ali, corporativo da igreja, né, que sabem, e há alguns membros que estão ali sentados ali, que, como você disse, que não tem cargos, que sabem. Gente, e mesmo assim continua. Sim. Esses que eu digo que estão compartilhando a coisa errada. A liderança, infelizmente, hoje em dia, há líderes que subornam os próprios obreiros em benefício próprio. Infelizmente tem. E às vezes Agora, gente, imagina só. Nós vamos estar de frente do Senhor Jesus Cristo no tribunal de Cristo. Eu ia falar Imagina. isso agora. Imaginou? Gente, o negócio é sério. Evangelista. Mas isso é sério. Mas só que esses dias eu estava pensando, essa linha que o Ministério Petra tem seguido na parte de dízimos e oferta, a gente vai incomodar muita gente com isso. Vai. Nós já estamos incomodando. Tanto que chega num momento quando a gente vai sentir meio que uma perseguição. Sim. Porque está indo na contramão. Está indo na contramão. Lógico que a igreja aqui não aceita dízimo, aceita os dízimos. A gente temos trabalhos de dízimo, temos trabalho de oferta, só que é de um sentido voluntariado, né? Então é com amor, com bem alegria. Suave. O exemplo de vai lá, acerta com o seu irmão, vem aqui depois dizima. E isso foi meio que o ministério de Jesus, né? Jesus fez tudo ao contrário, e quem que levou ele ali? O próprio o administrador não é? Entendeu? Então a gente vai chegar assim, mas que é essa igrejinha que está começando aí, está crescendo e está contra nós não somos contra nada. Cada um segue o que. Sim. Mas isso gera, né, uma controvérsia, um desconforto. Se a gente crescendo, a gente Deus abençoando o ministério e isso vai de encontro com transparência. O evangelista Fábio comentou algo sobre o pastor e o membro, e você falou, e o evangelista Fábio também comentou sobre o tribunal de Cristo. Agora imagina, o pastor pega o Fábio, sabe que o Fábio está fazendo coisa errada, e o pastor fala assim: eu vou chamar a atenção dele, mas se eu puxar a orelha dele, ele não vai dizimar mais comigo. Se eu catar o Anderson ali no canto, eu vou dar uma chamada na chincha nele, ele vai ficar magoado e vai querer procurar outra igreja. E o dízimo do Anderson é bom. O Douglas, se ele sair também, eu vou perder um dízimo bom. Então, tem muito pastor que ele faz o quê? Não vou, eu vou trazer ele aqui perto de mim, vou conversando com ele, vou dando vou banho-maria, mas eu preciso do dinheiro. Aí que é o problema. E aí entra o que o Fábio falou. Na hora que o evangelista falou do tribunal, tá cara a cara com Cristo, eu imaginei isso. Você já pensou? O pastor, ele chegar assim: pastor Everton, o senhor sabia que o diácono Anderson, o auxiliar Douglas e o evangelista Fábio estavam fugindo do que era proposto para eles fazer na obra? Vivendo, vamos ser mais claros, vivendo em erro, aceitando ali por E o senhor pisando em ovos para garantir a riqueza da igreja e o seu próprio benefício. Quem vai ser julgado ali? Em detalhe, nós estamos falando daquele que sonda e conhece os corações. Justamente. Na hora que o evangelista falou, eu lembrei dessa cena. Gente, é complicado. Só que isso chega num certo momento que a pessoa ela tá tão cega nisso que ela acha que tá tudo normal. Isso é justamente. Isso é o maior perigo que tem. Tudo que é erro, quando a gente se acha que tá tudo normal. Você tá certo. E aí, muitas vezes, Anderson, uma pessoa de fora vai tentar alertar, né? Não é isso? Líder, não entra nessa linha não, corre disso. Ele não aceita.
Porque na cabeça dele ele tá certo, justamente. Não, e não aceita e ele acha versículos isolados na Bíblia para se defender. Com certeza, isso mesmo. Ele distorce alguns versículos, né? é. Ele pega um e joga de outra forma. Isso mesmo. Aí é igual, muitas das vezes aqui, a gente não é contra ninguém viver do ministério, aqui no Ministério Petra, a gente não é contra as igrejas que o pastor tem salário, muitas. Então, vamos diferenciar as coisas aqui. A gente não é contra isso. Não, é bíblico. É bíblico. Só que nós estamos numa linha que a gente não acha certo a pessoa se enriquecer, a pessoa partir para outros lados que ser suprido pelo... Você tem que cuidar dos seus filhos, cuidar da sua família, você vive para o ministério. Isso eu acho que é maravilhoso, você viver da obra, né? Saber que Deus tem te abençoado, você vivendo da obra, fazendo a obra com amor, com alegria. Agora, o que é errado, que a gente está numa outra linha aqui, é a pessoa que as coisas que a gente temos visto no mundo hoje, é a pessoa enriquecendo, cobrando 100 mil para fazer louvar ao Senhor. Em 1 Coríntios 9,14 diz: assim ordenou o Senhor que os que pregam o evangelho vivam do evangelho. E aí em Timóteo, na primeira epístola de Timóteo diz, no capítulo 5, versículo 17 e 18: digno é o obreiro do seu salário. Não, sim. Então, assim, mas eu penso assim, o pastor, ele recebe um salário, ele não trabalha para fora, então ele tem que viver da obra, então ele vai fazer visita, ele vai cuidar das ovelhas. Porque nós sabemos que tem pastor que recebe o salário, cruza as perninhas pro ar e só vai na igreja. Então, mas aí a interpretação do texto fica ao contrário, porque é digno do seu salário. Se você não está fazendo nada, você é digno. É isso que eu tô querendo dizer. Isso aí. Eu tô querendo dizer isso. O digno é aquele pastor que não tá vive da obra. dignidade. Justamente. Então, ele vive da obra. Não é digno do seu salário. Fazer o quê? Ele tem que fazer o que ele está falando na Bíblia. Ele tem que visitar o irmão que está doente, porta visitar da igreja aberta, porta da igreja para receber oração, vai em asilo, ele tem que correr atrás. Vai ganhar alma. Esse ele está ganhando dignamente. Agora, aquele que senta dentro de casa, fica o dia inteiro, tá aqui na televisão, muitos no videogame, perninha pro alto. Acorda tarde, toma cafezinho, vai na padaria, você encontra o rapaz lá, tal, padaria, 10 horas da manhã e você já tá suando. Esse é digno? Aí ele vai no culto à noite e dá chinelada em todo mundo. Quando ele dá, né? Porque muitas das vezes esses que fazem isso, eles convidam muitas pessoas para ir pregar nos seus ministérios e eles mesmos pregam poucos, né? Então aí ele começa... Porque é notório, a pessoa que faz o contrário disso aí, ela não está alinhada ali, né? Então ela não tem muito o que falar, né? Então ela fica convidando muitas pessoas porque ela não tem também tirado um tempo sendo digno do teu salário. Justamente. Porque o estudo aqui, ó. o estudo também faz parte de ser digno do teu salário. Ela estaria o dia inteiro aqui, né? Por isso que eu trouxe esse versículo só para mostrar. Digno é aquele que vive do que ele faz. Isso. Então, a interpretação desse texto aí, ele pode pegar muitas linhas se ele interpretar errado. Esse outro lado, ele pode falar, não, mas eu vivo disso, eu não preciso. Eu vou só à noite no culto, eu oro, prego e vejo se eu ganho uma alma, tá bom. Não, ele tem que viver do que ele está falando. A Bíblia falou, digno é que o obreiro... Mas esse texto aí é tão grande você abrir a visão de complexidade dele, porque isso ele se engana, porque a igreja muitas vezes está crescendo. Tem pessoas sendo batizadas, a igreja sendo abençoada, e a pessoa ele acha que ele está no caminho certo. Então a mente já distorceu, na verdade. Que nem eu e o auxiliar Douglas, se a gente chegar um dia cuidar de um ministério, Deus confiar isso pra gente tem que tomar cuidado com isso. Sim. Porque muitas das vezes a pessoa começa, a visão dela ficar atrofiada, nesse sentido, que ela está vendo a igreja sendo abençoada. Para não ter a vaidade, né? A palavra é vaidade. Ela coloca como termômetro, se a igreja está indo errado, eu estou errado. Se está sendo abençoada, não tem nada a ver. Deus está comigo. Deus não depende de ninguém para fazer a obra dele. Tá todo mundo pulando, cantando, falando em línguas, a igreja está prosperando. Mas eu estou fazendo certo? Pois é. Aí vai chegar naquele dia lá, eu expulsei demônios, eu curei. E afaste de mim que eu não te conheço. Rapaz, é só chinelada aqui, eu tô pensando aqui, eu fico imaginando. Sério. Amém, irmãos? Chegamos no nosso final, mais de 1 hora de live. Olha só. Glória a Deus. Como que o tempo passa e o relógio não para. Bom, eu quero cada um de vocês que deixe aí as considerações finais, deixe um conselho e
peçam, convidem as pessoas a virem nos conhecer. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela minha vida, estar aqui no Ministério Petra, agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem feito no nosso meio. Anderson. Já de antemão agradecendo também, porque nos últimos 2 podcasts, Telcast, aqui eu não pude estar, participar. Questão de saúde, mas hoje estou aqui com saúde, Deus tem nos sustentado. Graças a Deus. E eu queria convidar as pessoas que têm muitas das vezes vontade de fazer uma visita para a gente, que venha fazer uma visita a respeito de dízimos e oferta. A nossa igreja é uma igreja, já foi falado aqui, é uma igreja que tem muita clareza nisso aí, está muito aberta essa parte de dízimos, de oferta, não tem nada escondido. O que nós falamos aqui, nós temos cumprido, graças a Deus, que isso não depende de nós, depende do que Deus tem feito na nossa vida. Então, que essas pessoas que tiverem vontade de fazer uma visita, que venham fazer uma visita. A igreja está crescendo, a igreja tem uma palavra muito boa, nós temos um pastor que preza muito pelo ensino da palavra, temos os evangelistas, que eles são pessoas que têm tirado seu tempo quase 100% de estar buscando aprendizado, buscando se capacitar para estar passando. Perfeito, né? Então é uma igreja que tem crescido. Eu convido você a vir ver de perto isso aqui, o que Deus tem feito no Ministério Petra, o que Deus escutar aqui o que tem feito na vida das pessoas que têm vindo aqui também, a clareza da palavra, o ensinamento. Temos também um curso de teologia, aqueles que têm vontade de fazer um curso de teologia gratuito, está aberto ainda. Quem quiser vir, é toda segunda-feira, começa às 7h15 da noite. E venha fazer parte do nosso ministério, com muita alegria, nós vamos te receber aqui. Se você estiver num momento difícil, nós vamos te abraçar, vamos se levantar junto. Amém. Glória a Deus. Eita, Douglas. Primeiramente é um prazer estar do lado do evangelista Fábio, do evangelista, Amém. Do nosso diácono Anderson, futuro presbítero. Espero que o próximo, nosso auxiliar João, já esteja aqui conosco. Estou sentindo falta dele, porque o João ele vem confrontando a gente. Ele, né? O nosso também evangelista Gilmar, que se afastou um pouquinho, porque ele está dando aula do nosso curso teológico, que a gente está aprendendo, gratuito. Onde você vai ver uma igreja fazer isso gratuitamente? Só não cortando, o evangelista Gilmar, ele deixa nós quando ele vem, ele tem palavras diferentes, né? Ele aumenta o nível nosso. Como diz o Herbert, é uma enciclopédia. Mas, dizendo isso, é uma honra estar aqui. E, primeiramente, falando de Deus, que é o Todo-Poderoso e tem que ter todo o respeito. Mostrando para todos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e dizendo que nós aqui não temos apenas um culto, aqui é um encontro com Cristo. Nós viemos, e aqui nós não viemos apenas para uma reunião, aqui é um tempo de renovação, aqui nós crescemos espiritualmente, nós nos renovamos todos os dias. E a palavra que eu deixo faça-nos uma visita. Nós estamos aqui na Avenida 7 de Setembro, 23, 25, no Jardim das Oliveiras, próximo ao estádio, coladinho com o estádio. Nossos cultos são dias de quarta, das 7h30, das 21, né? Não, 19h30 até as 21 horas. Na sexta-feira temos o culto de oração, das 20 horas às 21 horas. E no domingo, nosso culto da família, que é das 18 horas ou 18h30, né? Porque eles gostam de orar um pouquinho, chegar às 19h30 né? ou 20 horas, no máximo, no mais tardar. Venham, aqui é como eu disse, não é apenas um culto, é um encontro com Cristo. Até cortando, até o domingo pensando na família, né? Justamente. Porque acaba um pouco mais cedo, aqueles que trabalham pode ainda sair, comer alguma coisa com a família, ter um tempo ali, né? O final de domingo com a família. Até nisso eu faço academia e as pessoas sabem, eu conversei com um menino lá, ele falou, Douglinhas, verdade? Falei, rapaz, eu acho que eu vou pegar minha moto, eu vou dar um pulinho lá esse domingo, hein? Porque eu trabalho na usina, então eu chego tarde e tal, então quase não vou na igreja. Vou ver se eu dou um pulinho lá. Glória a Deus. É um diferencial. É um diferencial. Amém? Amém. Obrigado, Douglas. É isso aí, irmãos. Chegamos ao fim de mais um Telcast, nosso podcast. E aí a pergunta que eu te deixo. Você prefere uma igreja grande com finanças obscuras? Ou uma igreja menor com integridade inquestionável? Se você prefere um crescimento sem caráter,
que é um fracasso adiado, que vai acontecer. O Ministério Petra, como os dois já bem disse, é o nosso foco, é levar as coisas às claras. O importante do Ministério Petra é ganhar almas, é ensinar, é pregar a palavra de Deus. Esse é o importante. As pessoas que vêm congregar conosco, nossos novos membros, quando eles chegam, a gente não pergunta o que eles ganham, o salário deles, com o que eles trabalham. Isso para nós é segundo plano, isso não importa. Para nós, o importante é a vida espiritual dele com Cristo. Aleluia. É justamente. Você vem nos fazer uma visita, que ainda não nos conhece, como bem disse o nosso auxiliar Douglas, dia de domingo, às 18h30. Segunda-feira, escola de teologia gratuita, toda segunda-feira, às 19h15. Você já é nosso convidado. É grátis. Venha, traga o teu caderno, venha com a tua família, senta aqui, aprende mais do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Um abraço a todos vocês. Vocês ficam com Deus, que o Papai do Céu abençoe demais a vida de vocês. Amém? Fiquem com Deus. Ministério Petra, edificando vidas sobre o fundamento inabalável. Deus te abençoe.